Começando mais um vídeo para o canal, eu me chamo Mirella Funatsu, moro aqui no Japão e aqui neste canal eu conto como é um pouco da nossa experiência morando aqui. Hoje é dia 1 de agosto, fez um ano que a gente chegou aqui no Japão e hoje eu venho responder uma pergunta que vocês fazem muito para mim de como foi a nossa adaptação aqui no Japão. Mas antes de começar, já vou logo avisando que a nossa adaptação aqui, a nossa realidade aqui é bem diferente da maioria dos brasileiros que vêm para cá. Porque quando a gente chegou aqui, meu irmão já estava aqui, meu primo já estava aqui e eles nos ajudaram bastante no começo. Eles deixaram tudo preparado aqui na casa pra gente, então foi bem tranquila a nossa chegada. E antes de começar a falar sobre a nossa adaptação aqui, já se inscreva no canal, deixe seu like e me segue também lá no Instagram, que todos os dias eu posto alguma coisa nos stories mostrando mais como é o nosso dia a dia aqui. Então já segue aqui e bora pro vídeo. Quando a gente chegou aqui, os meninos deixaram tudo preparado pra gente. A gente chegou aqui, já tinha cama, já tinha travesseiro, tinha comida na casa. Meu irmão já tinha o carro, então isso ajudou muito. Eu não sei como funciona quando chega por empreiteira, se eles deixam preparado a cama, acredito que sim, né? Agora, assim, travesseiro, alimentação, eu não sei como funciona. Eu acredito que, no caso, não tenha tudo preparado. Então, pra gente foi bem mais fácil nesse sentido. A gente chegou com a casa toda equipada já e a gente chegou tranquilo. A gente trouxe pouco dinheiro. A alimentação do primeiro mês foram eles que ajudaram a gente. Então, foi bem tranquilo a nossa chegada. Primeiro dia aqui no Japão, como foi? É muito estranho, você chega aqui, lógico que você sabe que você só vai escutar o pessoal falando em japonês, só que isso, sei lá, parece que não tá fixado na cabeça, sabe? Assim que a gente chega no aeroporto, já dá aquele choque assim na gente. Você começa a escutar o pessoal falando em japonês, não era tudo que eu entendia, já fazia aula em japonês, faço na verdade aula em japonês, vai fazer mais ou menos uns 6 anos, só que dentro desse período eu parei, voltei, então eu falo que eu estudo japonês por mais ou menos uns 4 anos. Então eu consigo entender um pouco, só que no início era muito difícil, é diferente você escutar o pessoal falando e do que você estuda. Então, chegando lá no aeroporto, o pessoal começou a falar, tava lá conversando e você tem que passar, não sei se é a alfândega que fala, e o pessoal vai te direcionando para onde você tem que ir. Se você não entende, eles falam inglês, mas o inglês do japonês é terrível, é muito diferente do que a gente é acostumado a ver em séries, essas coisas. É bem estranho o jeito que eles falam. E logo no aeroporto, eles vão perguntar pra você se você tá chegando aqui pra ficar por um longo período ou se é pra visto de turismo, alguma coisa assim. Eles vão perguntar se você tem um endereço e se você tem um telefone de contato. Não é sempre que vai ter essas perguntas, mas possivelmente eles vão fazer esse tipo de pergunta. Eu já meio que me preparei pra receber essas perguntas. Então eu já tinha deixado tudo anotado no papel, deixei o endereço tudo marcado também, caso eu não conseguisse falar, eu só mostrava o papel ali para eles. As ruas aqui do Japão têm o lado oposto de direção e também o motorista fica no lado direito e não no esquerdo como no Brasil. Eu pensei que ia ser tranquilo, porque a gente assistia vários vídeos no YouTube, mas tem algumas situações que a gente estranha bastante. Tem umas ruas que são muito estreitas. Tem algumas paradas nas ruas que são diferentes também do que a gente está acostumado. Por exemplo, quando você vai virar num semáforo, você para no meio da rua e tem hora que parece ter um carro de frente com você. Isso daí eu estranhei muito no começo. Ainda acho um pouco estranho e até hoje a gente erra o lado de entrar no carro. É muito engraçado isso, mas é meio que automático na cabeça. Às vezes a gente vai pro lado errado. As camas aqui do Japão, na verdade não são camas, o que é tradicionalmente usado são os futons. O futon ele é bem fininho, parece um colchonete e no começo, agora a gente acostumou, mas a gente ainda tem vontade de ter uma cama. Como ele é bem fininho, no começo doía bastante a costa. Eu gosto de dormir de lado, então eu sentia a lateral do corpo toda dolorida de manhã.
Os 2 primeiros dias eu não entendi o porquê que estava doendo a lateral do meu corpo. Depois que eu fui perceber que é por ficar dormindo de lado. Tanto é que a gente colocou como que chama? Aquele tatame de EVA para ajudar um pouco mais. E o calor. Assim que a gente chegou no aeroporto, bom, a gente saiu lá do Brasil, tava no inverno, lógico, porque são opostos, né? E a gente saiu do Brasil, acho que tava uns 18, 20 graus, então tava um clima gostoso, não tava ainda, não chegou a estar usando blusa, mas tava naquele friozinho, sabe, de boa. E a gente chegou aqui num calor de 30 graus. Então dentro do aeroporto, lógico, tranquilo, dentro do avião tranquilo, porque tem ar-condicionado, a gente não sente muito. A hora que a gente sai do aeroporto, mas um calor, sim, é um calor muito diferente do que a gente estava acostumado. Um calor assim que a gente chega, parece que falta ar pra gente. Então a gente saiu do aeroporto, foi pro carro e na primeira parada que a gente fez foi no Combini. A hora que a gente desceu do carro foi muito estranho, parecia, não sei, era um calor que a gente não tinha conhecimento. É diferente, a sensação térmica é bem diferente. Aí beleza. Na primeira semana a gente foi fazer compra no mercado. Meu irmão foi junto, lógico, pra levar a gente. Mas sabe, a gente ia no mercado e a gente não sabia comprar um açúcar. Um açúcar, um sal, as embalagens aqui são totalmente diferentes. Tem produtos que tem a escrita no Romaji, que a gente fala, que é as letras que a gente usa, né, o alfabeto. Mas a maioria das coisas não, é tudo escrito em japonês. Tem coisas que eu sabia, mas tinha coisas que é só escrito em kanji, não tem como saber. Então tudo que eu olhava no mercado, eu olhava pro meu irmão. O que é isso? Sal, onde que tem? Açúcar, onde tem? Como que é? Qual que é melhor? No começo é estranho fazer compra, a gente fica totalmente perdido dentro do mercado. As carnes, os cortes são todos, a maioria é corte diferente. E mesmo tendo assistido bastante coisa no YouTube, quando a gente tá passando por isso, é outra realidade. Na hora parece que não vem na cabeça, sabe? Então você fica procurando, vai olhando no carrinho das outras pessoas ali e aos poucos a gente vai acostumando, vai aprendendo as coisas. Na primeira semana, a gente não sentiu muito jet lag. O jet lag é a diferença de fuso horário que a gente sente, porque aqui no Japão são 12 horas na frente do Brasil. E a nossa viagem foi de 32 horas de avião. Então, quando a gente chegou aqui, a gente queria conhecer tudo, tava de boa. E como a gente chega cansado, a gente chegou de madrugada, acho que umas 3 horas da manhã aqui a gente chegou. Então logo a gente tomou banho, dormiu e acordou bem cedinho e foi caminhar por aí, conhecer um pouco do bairro. E durante a semana foi assim, a gente fez faxina aqui na casa, tudo, e os meninos estavam trabalhando, a gente foi trabalhar só no segundo mês aqui do Japão. Segundo mês não, após 20 dias, depois de 20 dias a gente começou a trabalhar. E na segunda semana a gente sentiu jet lag. Era um sono que não terminava. A gente acho que dormiu uns 2 dias, praticamente o dia inteiro. Então a gente acordava um pouco, logo já estava dormindo de novo. Foi muito doido assim. E o primeiro mês foi bem tranquilo. Os meninos deixaram a gente bem à vontade. Levava a gente para comer fora, levava a gente no shopping, deixava a gente pegar as coisas no mercado que a gente tinha vontade. Então foi bem legal, assim, pra gente se adaptar, foi bem de boa mesmo. Aí dia 20 de agosto a gente entrou trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado em fábrica, o Carlos já tinha trabalhado em fábrica. E antes de vir pra cá, a gente entrou na academia, porque a gente estava muito parado. O Carlos não estava trabalhando no Brasil, eu trabalhava com maquiagem, então era um trabalho de boa, que não cansava muito. Eu ficava em pé, mas não era um período tão longo assim, né? Por isso a gente decidiu entrar primeiro na academia, para ir já se acostumando um pouco. E a gente fez bastante caminhada também. Isso ajudou, mas não foi suficiente. A gente chegou aqui, eu sentia muita dor no corpo, dor no pé,
Remédio eu tomava praticamente todos os dias, acho que tomei remédio por acho que os 2 primeiros meses, quase todo dia eu tomava um remédio para relaxante muscular, né? Eu sentia bastante dor no pé e aqui no ombro, no pescoço, que por trabalhar em linha é movimento super repetitivo e rápido também. E agora mais tranquilo, tem dias ainda que eu tomo remédio, mas é assim, é dia que é muito corrido mesmo, não é sempre. No trabalho eu até pensei que ia ser pior no começo, por nunca ter trabalhado em fábrica, mas eu achei até que de boa, pelo que eu escutava, assim, pra mim foi, eu esperava que fosse pior, então pra mim foi tranquilo nesse sentido. Cansaço não tem como, a gente pegou logo de início, todos os dias a gente fazia 12 horas de trabalho. E Nicotai é quando a gente faz, aqui nessa fábrica é 2 semanas à noite e 2 semanas de dia. Essa troca de período é o que mais cansa a gente. A gente se adaptou de boa, mas cansa. Pra mim essa é a pior parte de trabalhar aqui na fábrica, essa troca de turno. Porque você tá acostumado, a primeira semana você tá ali de boa, primeira e segunda semana de boa, aí troca. Daí a primeira semana você tá super cansado, a segunda semana você começa a acostumar de novo e já tem que trocar de novo. Então acaba cansando muito o corpo, tem dia que o corpo não, sei lá, parece que não tá meio ligado, a gente fica meio retardado às vezes. Porque tem dia que daí a gente quer sair, a gente não dorme direito, troca de turno, a cabeça fica meio bagunçada, sabe? É estranho. A alimentação aqui no Japão eu achei super de boa. Tem bastante alimentos assim que no começo a gente estranha um pouco pelo sabor, lógico que é adaptado aqui pro costume deles. E tem muito produto que é agridoce, isso daí a gente não curte muito. Eu pensei que o Carlos ia sentir mais dificuldade com a alimentação, mas também foi tranquilo para ele. Tem bastante produto aqui que é bem parecido com o do Brasil. Tem que dar uma pesquisada aí para ver quais são esses produtos. E também tem a possibilidade agora de comprar produtos brasileiros até mesmo pela internet, que é o que a gente faz. Então tem as carnes, nossa, no site lá tem de tudo. Isso daí ajudou bastante a gente. E para comer assim fora, em restaurante, também foi tranquilo. Combine, a gente vai direto, os pãezinhos lá são bem gostosos, tem bastante coisa lá para comer. Nos restaurantes aqui também tem... A gente não chegou aí ainda nos restaurantes de lamen, de soba, assim, a gente não foi. E nem nos restaurantes que vendem marmita, sabe? Nesses daí a gente acabou não indo ainda. A gente não foi ainda. Mas Saizeria, Yakiniku, que é a churrascaria aqui deles, tranquilo, a gente vai lá e come de boa. E a adaptação aqui na nossa cidade foi bem tranquilo também, porque a fábrica é bem pertinho de casa, a gente vai de bike todos os dias. Acho que não dá nem 5 minutos de bike. Por mais que seja uma cidade pequena, tem shopping, tem McDonald's, tem home center. Então uma cidade pequena, mas bem completa. E isso daí deixou a gente bem tranquilo. Final de semana a gente ia bastante no shopping. Então a gente não sentia aquele peso de ter só que trabalhar e não ter nada para fazer. Além de ter o carro, que ajudou demais. Porque aqui no Japão a gente precisa muito, aprender a lidar muito com o tempo. Se você não fizer tudo certinho, você acaba cansando demais, se estressando, porque o período de trabalho já é longo. Então chega final de semana, ou você quer dormir, ou você tem que aproveitar o seu tempo livre. Então o que eu faço é lavar todas as coisas assim que eu chego na sexta-feira, para terminar, sei lá, no sábado de manhã e sábado à tarde e domingo ter o dia livre para fazer compras e dar uma passeada por aí. É assim que a gente tem feito. Lógico que agora a gente não está saindo muito por causa da pandemia, mas antes era assim que a gente fazia. E como a gente começou a trabalhar depois do dia 20 de agosto, a gente decidiu de imediato tirar a carta aqui no Japão. Até porque a carta do Brasil do Carlos já estava vencendo e a gente não se tocou nisso lá no Brasil. A gente podia ter renovado lá no Brasil para poder ter um tempo maior aqui para fazer os testes, as provinhas todas.
Mas a gente não percebeu isso, chegou aqui que a gente foi ver que estava vencendo, então logo a gente já entrou em contato para tirar a carta. E o Carlos conseguiu tirar a carta dele na segunda tentativa. Então, dentro de... acho que 45 dias, né, amor? Foi um mês. Caralho, um mês depois tirou a carta, então. Então, dentro de um mês, o Carlos já estava com a documentação toda certa, ele conseguiu passar na segunda tentativa. E isso foi o que mais ajudou a gente, porque como a gente trabalhava no horário oposto do meu irmão, que era o único que tinha carta aqui em casa, foi o que ajudou a gente. Então a gente chegava do trabalho, o meu irmão estava trabalhando, ele emprestava o carro pra gente e a gente saía pro mercado, às vezes a gente ia pro shopping, então era, nossa, foi bem tranquilo. Eu consegui tirar na terceira tentativa, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo aqui. Se você tem mais alguma dúvida aqui pro Japão, manda uma pergunta aqui pra mim mesmo no YouTube, ou então lá no Instagram, eu sempre deixo caixinha aberta lá pra vocês. E sempre estou respondendo lá ou até mesmo aqui. Então já deixe seu comentário, deixa seu like também, que ajuda bastante no crescimento aqui do canal. E essa é a nossa realidade com a adaptação aqui no Japão. Lembrando que não é assim para todo mundo, pra gente foi bem mais fácil por ter alguém que preparou tudo aqui pra gente. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!